Bem, a Europa está parando de contar com a sorte e se preparando para a guerra. A França está oficialmente colocando hospitais civis em prontidão para receber milhares de feridos em caso de um grande conflito até março de 2026. Não é boato, já há a carta do Ministério da Saúde da França para as regiões, confirmada pelo Ministério da Defesa francês. A regra é clara: receber milhares de militares nacionais e estrangeiros em 10 a 180 dias, implantar centros de trânsito próximos a aeroportos e portos, planejar a mobilização de pessoal. Nesse contexto, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que um míssil russo moderno pode atingir Haia em 5 a 10 minutos. A distância já não significa segurança. E mais um detalhe que explica tudo, sem metáforas. O avião de Ursula von der Leyen, na Bulgária, pousou há alguns dias usando mapas de papel após falha no sistema de posicionamento global, e em Bruxelas isso é atribuído à interferência russa no sistema de posicionamento global. Como você vê, a Europa se prepara para a realidade técnica da guerra, não para um conflito abstrato. Vamos analisar esses aspectos juntos nesta edição. Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 3 de setembro, está no calendário. Antes de começarmos, lembro que neste canal do YouTube publicamos diariamente 4 a 5 análises de notícias. Para que você fique por dentro de todas as principais notícias do mundo, não deixe de se inscrever neste canal e curtir este vídeo. Então vamos começar reunindo os fatos primeiro. A mídia francesa escreve: em uma carta datada de 18 de julho, o Ministério da Saúde da França instrui as agências regionais de saúde a prepararem um sistema até março de 2026 para o caso de uma grande destruição. A possibilidade de um grande conflito, incluindo o recebimento tanto de militares franceses quanto estrangeiros. Criar centros médicos em polos de transporte em aeroportos e portos, estar preparados para a limitação de recursos em condições de guerra. Euronews, acrescenta o ministro, destaca que as medidas são de caráter preventivo, mas devem estar prontas para o recebimento em massa de feridos. A Associated Press informa que a OTAN busca combater o bloqueador russo de sistema de posicionamento global após o incidente com o avião da chefe da Comissão Europeia. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chama isso de parte de uma campanha híbrida, que vai do sabotagem ao spoofing de navegação. Por fim, mídias europeias e ucranianas citam Mark Rutte simultaneamente. Citação: um míssil russo pode chegar até nós em questão de minutos. Isso significa que paramos de viver na ilusão da distância. O que isso significa na prática? Primeiro, a cultura da defesa civil está de volta, como nos tempos da Guerra Fria. Mas agora, na versão de 2025, ou seja, ataques cibernéticos, guerra radioeletrônica, tudo isso está no mesmo nível que bombas. Se antes a prontidão dos hospitais parecia algo arcaico dos tempos da Guerra Fria, agora isso faz parte da logística da OTAN. Estabilização, triagem e evacuação dos feridos para a retaguarda, tanto dos nossos quanto de militares estrangeiros. Isso está claramente declarado nas cartas do Ministério da Saúde da França. A segunda questão é o espaço aéreo. Aqui está essa história com o búlgaro S. Em Plovdiv, onde pousou o avião de Ursula von der Leyen, isso não é só um episódio. Instruções, balizas de reserva, pontos de referência em terra, mapas adequados, turnos 24 horas na defesa aérea e mercados de seguros exigindo novos procedimentos de segurança das companhias aéreas. Terceiro, isso é política. No momento em que Paris diz que estamos preparando o sistema de saúde para receber feridos de guerra, e essa discussão, se devemos ajudar a Ucrânia, deixa de ser moral e se torna técnica. Ou seja, você não vai ajudar. Amanhã, esse sistema de hospitais na França vai funcionar para os seus cidadãos, para os franceses e, em geral, para os europeus. Agora, discurso direto e consequências. A NDTV, mídia francesa, cita a formulação do Ministério. Os hospitais devem estar cientes das limitações em tempos de guerra e estar prontos para prestar assistência em condições de chegada massiva de feridos. Isso significa o seguinte para humanos: são leitos, camas, sangue, equipe, logística, segurança e comunicação. Tudo isso deve ser feito antecipadamente e não depois dos primeiros relatos sobre soldados europeus feridos. Quanto à interferência no sistema de posicionamento global, a Associated Press escreve que a OTAN considera a interferência e a substituição como uma ameaça permanente e está aumentando as medidas de combate.
Na prática, isso significa que a palavra civil deixa de ser uma proteção. A navegação pode ser derrubada a qualquer momento. Ou seja, todos, o mundo em que existe a Rússia. Ele dita a regra de que, mesmo que seja uma aeronave civil, um avião civil, não há garantia de segurança para ele. Bem, o Boeing Malaio abatido pelos russos no céu sobre Donbás em 2014 é uma confirmação clara disso. Por muito tempo, a Europa ignorou isso. Então, a missão militar da União Europeia na Ucrânia, que será discutida amanhã, 4 de setembro, em Paris, será construída em torno de questões básicas e fundamentais. Manutenção, equipamentos e armas dentro da Ucrânia, treinamento dos soldados das Forças Armadas da Ucrânia na própria Ucrânia, questões de comunicação, questões de defesa aérea, questões de guerra eletrônica e tudo isso dentro da Ucrânia, para que o ciclo de diagnóstico, reparo e retorno ao serviço leve semanas e não meses. E para a Ucrânia tudo isso é uma boa notícia, mas com uma dura lição moral. Boa, porque a política europeia ultrapassou esse limite de conversas para cronogramas, ou seja, para o planejamento do que fazer se dura, porque cronograma significa esperar. Isso significa que o continente europeu está entrando, no mínimo, em um regime de Guerra Fria. Os europeus vão cobrar de Kiev uma organização real? Onde estão os pontos de reparo, a segurança, os protocolos de resiliência das redes elétricas sob ataque e o controle do pessoal? Essa é uma ajuda madura, sem romantismo, e é justamente ela. Toda essa ajuda é a proteção da própria Europa. Quanto mais estável for o céu ucraniano, menores são as chances de ataques híbridos contra aeronaves europeias. Lá, aviões pousavam guiados por mapas de papel. Menor é a probabilidade de que hospitais franceses realmente tenham que receber milhares e milhares de soldados europeus feridos. A Europa está construindo essa estrutura de ferro em tamanho real: hospitais, defesa antiaérea, guerra eletrônica e resiliência energética. Nesse arcabouço não há espaço para emoções, mas há orçamentos, turnos, horários claros de prontidão e assim por diante. Por mais estranho que pareça, isso é o melhor presente para a Ucrânia. Aliados que fazem coisas irreversíveis, entende? Até com um simples tweet. Declarações podem ser desfeitas, como vemos com Donald Trump. Mas quando as ações realmente começam, é muito mais difícil voltar atrás. Mark Rutte faz uma observação ácida, mas necessária. Um míssil russo chegaria à raia em 5 a 10 minutos. Não devemos pensar que estamos longe dessa guerra, não, estamos muito próximos. Quer gostemos ou não, diz Mark Rutte, essa frase é o melhor argumento contra qualquer um. Vamos esperar, vamos não escalar a situação. O que é isso? Se entregarmos algum tipo de armamento à Ucrânia, o Putin vai ficar irritado? Pronto, essa época finalmente está ficando para trás. As ações estão começando. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. E amigos, lembro que neste canal do 4 ou 5 edições novas de notícias e análises. Inscrevam-se neste canal para acompanhar os principais acontecimentos. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.